Vou e volto o tempo todo. Vocês estão conseguindo olhar minha tela? Sim. Sim? Então, vamos lá. Bom, inicialmente, eu gostaria de abordar a questão das dimensões da sustentabilidade, né? E eu sempre gosto de falar das dimensões porque elas são a nossa base, né? Quando a gente fala de desenvolvimento nacional sustentável, quando a gente fala de gestão pública sustentável, o próprio conceito de sustentabilidade, é fundamental que nós possamos compreender que a sustentabilidade ela não é feita apenas, ela não tem como sustentação apenas o triple bottom line que vocês já aprenderam, né? Um conceito que é o que Tom trouxe para nós, que foi sensacional para o mercado privado, né? A gente ter essa visão do ambiental, da dimensão econômica, das questões sociais, né? Atreladas ao nosso processo produtivo. E de crescimento, e hoje a gente está vendo isso muito latente, né, quando se fala em ESG, né, hoje mais voltado para o mercado financeiro. Mas eu queria também abordar algumas outras dimensões, como é o caso, por exemplo, da dimensão cultural e da dimensão ética. São conceitos, pessoal, que a gente aprendeu com outros acadêmicos, outros estudiosos, né, que trouxeram uma amplitude de visão, uma amplitude de olhar com relação à sustentabilidade. Poxa, Ketty, mas sustentabilidade cultural, e aí eu gosto muito de dar um exemplo que vocês vão encontrar depois na literatura, um exemplo do Marcos Bliacheres, que é um querido amigo da AGU, que também é um excelente professor, né, da área de sustentabilidade. E ele conta um caso muito curioso. Como nós estamos aqui numa turma com gestores, né? Eu imagino que esse assunto seja de interesse de todos. O fato é que uma unidade do Exército fez uma aquisição de alimentos e era peixe. Né? Eles adquiriram, fizeram uma licitação para uma unidade, né, que o objeto, a especificação do objeto era justamente o peixe para alimentar os soldados, e eles não observaram as questões culturais. Essa unidade do Exército, ela ficava na região amazônica. Tem alguém aqui da região norte, nesse grupo? Ninguém? Não, sua apresentação caiu. Não, eu tirei mesmo. Ah, desculpa, perdão. Eu tirei mesmo para a gente estar mais pertinho. E aí, bom, quem é da região norte sabe que lá se come peixe de água doce, né? E a licitação foi feita, Elaine, sem observar as questões culturais. E foi licitado, não foi especificado o item da forma, né, como deveria ser, respeitando as tradições locais. Ganhou uma empresa do Rio Grande do Sul. Veja, peixe de água salgada. E a distância do Rio Grande do Sul para o Amazonas? Bom, licitação realizada, adjudicada, olha a questão de logística, né? Sem valorizar o mercado local para a execução desse objeto, a entrega desse objeto. O objeto foi entregue, o peixe, e eu não preciso dizer para vocês, ninguém comeu, né? O lote todo estragou e o recurso público foi para o saco.
né? Em outras palavras, né? O meu discurso ele é muito fácil, ele é muito tete a tete, é muito do povo, gente. Então, eu espero falar de uma forma que não haja dúvida, todo mundo entende, porque quando a gente fala de sustentabilidade é tudo e é nada ao mesmo tempo, o pessoal fica com muita dúvida, e eu gosto de trabalhar com muitos exemplos, né? Eu gosto sempre de dar aula, fazer meus treinamentos dando esses exemplos. Então, quando a gente fala da dimensão cultural, é isso, é o respeito às tradições locais, sem deixar de olhar, evidentemente, para os processos de inovação, né? Mas a gente tem que olhar, né, e observar o ambiente onde a gente vive. Né? Quantos prédios não foram feitos, né, no nosso universo público, inspirados em exemplos do Sudoeste, na região Norte, na região Nordeste, sem observar as questões de clima, por exemplo, né? Então, são dimensões que são importantíssimas de serem observadas quando você olha para uma licitação sustentável. E toda ela o é sustentável, senão eu teria o paradoxo da licitação insustentável, e isso é inadmissível. Né? E temos também outras dimensões trazidas por outros pensadores, né? Como o jurídico-político, a dimensão jurídico-política, a de Juarez Freitas, né? A dimensão ética trazida por Amartya Sen. Você já imaginou você comprar, né, você adquirir um item, contratar empresas que não tenham práticas éticas, né, que não tenham políticas de integridade implementadas, né, políticas contra assédio, contra violência. A gente ainda não alcançou esse patamar, professora Elaine, mas eu espero que um dia a gente alcance, né? Se a gente quer observar isso dentro das nossas instituições, muitas vezes construindo o nosso planejamento estratégico, tendo como base valores institucionais, voltados para o respeito ao ser humano, a nossa força de trabalho, a probidade administrativa, como contratar serviços, ou como comprar, né, objetos de empresas que não observam, né, essas questões. Então, a gente precisa ter um olhar muito amplo para toda essa questão. Não apenas um olhar endo, né, mas que este olhar endo, né, possa se externar nas nossas ações junto ao mercado, né, tendo em vista a responsabilidade, né, que nós temos com relação às compras públicas, né? Quase 15%, né? Já teve anos que chegou a 20% do PIB, né? O que o governo brasileiro gasta em compra pública. Então, é muito dinheiro, né? A gente tem o poder de induzir o mercado à mudança, e é importante que a gente, nessa implementação, né, de um novo paradigma, a gente traga padrões sustentáveis, né? Não temos outro planeta, não tem como fugir. Bom, a gente tem, né, em todo esse processo, né, de mudança, de internalização, de novos olhares para as compras públicas, para a gestão pública, né, também algumas diretrizes que são as sustentáveis. A professora Elaine já falou sobre isso com vocês. Nós temos diretrizes internacionais, né, e eu trago aqui um exemplo apenas da Agenda 2030, mas eu sei que vocês já estudaram os Objetivos do Desenvolvimento Nacional, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, me perdoem, e nós temos também estratégias nacionais, normativos nacionais, né? E aqui eu trago apenas um exemplo, né, de estratégia, como, por exemplo, a Estratégia Federal do Desenvolvimento do Brasil, né, 2031, que vale a pena dar uma lida. E nós temos aí os nossos normativos, além das nossas políticas, né? Nós temos normativos que vão induzindo, vão fomentando o gestor a adotar novos padrões
comportamentais, né? E aqui eu trouxe apenas como exemplo, né, o último normativo que está na boca de todo mundo, que ainda teremos aí algum tempo para poder aprender e compreender todo o potencial que a 133 de 2021 trouxe para nós. É claro que isso não veio do nada, tem uma história por trás disso tudo, e a professora Elaine acredito que já tem abordado essa questão com vocês. Eu trouxe aqui uma reduzidíssima linha do tempo, né? Não são apenas esses normativos, mas eu trouxe alguns que foram muito importantes para nós, gestores, quando a gente fala de compra pública. É claro que eu não poderia fugir, né, da importância que a Constituição Federal trouxe no artigo 225, né, mas longos períodos se passaram, e aí eu tenho inúmeros eventos internacionais, né, Rio+20, todos os encontros promovidos pelas Nações Unidas, né, muitos desastres ambientais em todo esse processo de formatação de uma agenda pública sustentável, né? E aí as coisas começaram a acontecer devagarinho. A gente teve a IN1, né, em 2010, depois nós tivemos a alteração na lei de licitações, com o seu devido regulamento, depois em 2012, com o decreto 7746, tivemos a IN10, super importante, porque trouxe pela primeira vez, né, fruto do decreto que eu acabei de mencionar, trazendo o plano de logística sustentável como diretriz para a questão de custeio, para a questão logística. Tivemos em 2017, vejam, 5 anos se passaram para a gente ter uma nova norma, né, dentro do Poder Executivo, referente à inserção de critérios de sustentabilidade na contratação de serviços e obras, né? Quem não lembra da IN 5, promulgada pela SEGES, e foi um barato a construção dessa IN, porque isso foi aberto à consulta pública, nós participamos, os especialistas foram chamados a participar, a dar suas opiniões, como é que a gente poderia inserir a questão da sustentabilidade dentro das aquisições. E se você olhar para a IN5, né, hoje a gente já está com a nova lei de licitações, mas você tenta observar como ela foi rica, né, na quantidade de critérios de sustentabilidade que ela traz do seu primeiro artigo até o último. Nós já começamos de camarote, nós já estamos no artigo 1º, se não me falha a memória, inciso B. Mas, se você tiver um olhar, né, que eu espero que vocês tenham, um olhar bem sistêmico, vocês vão perceber sustentabilidade do seu início ao fim. Logo depois a gente teve o decreto do pregão, que trouxe o plano de logística sustentável, né, como diretriz para as aquisições. Já foi um outro grande salto, né, mas precisamos ter olhos para ver, não só para enxergar, né? Quando a gente fala de plano de logística como diretriz para as contratações, porque o decreto não desenhou, né? E por isso que eu estou falando que a gente precisa de olhos para ver. E o decreto trouxe uma coisa super interessante, não sei se a professora Elaine falou isso com vocês, né? Mas ele trouxe a dimensão cultural nas dimensões da sustentabilidade. Então, foi muito interessante. Vejam, eu comecei falando, né, sobre ela e o decreto, em 2019, trouxe isso. Tivemos agora a nova lei de licitações, em 2021, extensa, né? Precisamos ainda, né, nos debruçar para aprender ela em toda a sua completude. E, recentemente, nós tivemos uma IN voltada para o Executivo,
executivo, e eu estou falando das normas do executivo, apesar de eu estar no judiciário há quase 30 anos, mas as normas do executivo, elas são diretivas para nós, elas são orientadoras, e a gente se copia muito, né? Eles fazem uma norma, a gente faz também adaptada à nossa realidade, que na verdade só muda o endereço, pessoal, porque é tudo igual, né? E quantas vezes o judiciário também faz normas, né, que o executivo vai lá e também copia e cola, dando a sua cara, né? Ou inserindo alguns novos elementos. Exemplo disso é a política de governança para contratações. O Judiciário fez a resolução 347, vale a pena ler. Depois eu compartilho com vocês o link aqui quando a gente chegar ao final, né? E logo depois o Executivo lançou a portaria 8678, voltada também para a política de governança de contratações, que elas são quase idênticas, né? O Executivo trouxe apenas alguns instrumentos que são diferentes, como, por exemplo, a política de gestão de estoques. No Judiciário, a gente não tem isso, né? Então, tiveram aí alguns elementos que somaram, eu acredito que ambas as normas, elas têm o mesmíssimo objetivo. Para a gente entrar no tema, né, da licitação sustentável, da governança sustentável, eu queria, antes de entrar no assunto de governança, poder trazer para vocês um olhar sobre o metaprocesso da contratação. E aqui eu me permito adaptar um slide do meu querido amigo Renato Fenili, atual secretário de gestão do Ministério da Economia, né, onde ele traz uma visão macro desse processo de contratação, de que nós gestores, né, fazemos parte, contribuímos para que ele aconteça, né? Então, ele está lá na frente, ele começa com o quê? Com as estratégias, com as diretrizes internacionais, né? Por isso que eu até comentei rapidamente ali sobre a Agenda 2030, né? Sobre agendas internacionais das quais o Brasil é signatário, né? E não podemos dizer que nós, gestores, não estamos comprometidos com isso. Sim, estamos, né? A Estratégia Federal do Desenvolvimento. Logo em seguida, nós temos o quê? O nosso orçamento, o plano plurianual. O que vai acontecer? Internamente, a gente tem um outro passo que é fundamental, é a estratégia institucional, é o nosso plano estratégico. Quais são os nossos objetivos? Qual é a nossa missão, a nossa visão? Quais são os nossos valores institucionais? Aonde queremos chegar? Quais são as perspectivas, né? E dentro de cada uma delas, quais são os nossos objetivos estratégicos? Mais tarde vocês vão ver por que eu estou falando sobre isso. Eu estou falando de alinhamento institucional, de governança sustentável. Se eu não observar esse passo, a minha contratação ela já começa menos sustentável. Depois eu tenho planos diretores, né? Como, por exemplo, o plano de logística sustentável. Eu vou falar um pouco mais sobre isso lá na frente. A nossa proposta orçamentária, o que nós queremos executar, né, com o nosso orçamento. Temos um plano de aquisições e contratações, né? Ele vai nos dizer tudo aquilo que nós precisamos realizar para atender bem as nossas necessidades e as nossas entregas para a sociedade. Isso culmina com a contratação. Dentro da contratação, eu tenho 3 passos que são fundamentais. E a sustentabilidade entra em todos eles. A começar do planejamento, né? Eu não posso começar de uma lista de desejos, né? O que nós vamos comprar? Vamos comprar tudo que o dinheiro nos permitir. Não é assim. A gente precisa de uma organicidade em todo esse processo de aquisição e contratação de serviços. Para isso, além do alinhamento estratégico, que é o primeiro passo que a gente tem que observar,
a gente precisa olhar para o planejamento desde o seu nascedouro, nos estudos técnicos preliminares. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente. Isso é sustentabilidade? O que vocês acham? Sim ou não? Acredito que sim. Com certeza, Aldair, com certeza. Se eu não me planejar bem, o resultado não vai ser bom. Olha o caso do peixe que eu acabei de falar para vocês, né? Exatamente. No ETP eu já falhei, né? Porque eu não considerei ali os critérios de sustentabilidade na sua essência. Mas não é só isso. Né? Quando eu centralizo procedimentos, né? Quando eu padronizo procedimentos, quando eu faço um devido gerenciamento de riscos, né? Tudo isso eu estou trazendo sustentabilidade para o meu processo. E por incrível que pareça, pessoal, eu estou inovando. Né? E quem é servidor público há mais tempo sabe que nós e ainda sofremos com o estigma, né, de que não somos bons gastadores, né? O que eu considero uma falácia, porque nós temos exímios e excelentes servidores públicos. E estamos ainda com uma geração nova aprendendo a todo esse processo, né? Na seleção do fornecedor, oi, Aldair, pode falar. Não, eu só queria lembrar, nem lembrar, né? Não sei se a senhora conhece o programa Caminho na Escola e o como é que chama? A questão da licitação do programa Caminho na Escola, que é a Rede Nacional de Licitação, né? Que é feita pelo FNDE. Do FNDE. Exato, ele trabalha justamente com essa questão da sustentabilidade, tanto para a composição, né, para a criação dos ônibus, junto com o Inmetro. Tá tudo Sim. É um caso de sucesso, né? A aquisição daqueles ônibus. É desse caso que você está falando? Exatamente, além de ser um processo de inovação assim, interessantíssimo pelo fato de que o Registro Nacional de Preços foi uma inovação no serviço público e partiu desse programa. Exatamente. Eu trabalho de muitos gestores pensando junto, observando as necessidades da população, né? Isso tudo é um processo de sustentabilidade sendo construído, né, de forma bastante sistêmica. Você vê o bom resultado, né? Na parte, por exemplo, pessoal, de seleção do fornecedor, a gente tem ali a questão da qualificação técnica, da habilitação. E aí eu gosto de contar um caso, né, que aconteceu em um determinado órgão, que fez uma aquisição de madeira e não fez a especificação com relação, não fez a exigência, né, não inseriu o critério relativo ao DOF, né, o documento de origem florestal. E aí o lote não chegava, Elaine, não chegava, e o setor de almoxarifado desse órgão entrou em contato com o fornecedor, né, perguntando quando é que ia haver essa entrega e que eles já estavam atrasados e que seriam penalizados. E a resposta da empresa contratada foi a seguinte: o IBAMA tinha passado por lá, o lote de madeira era todo ilegal e eles tinham apreendido a madeira. Então, ele não ia entregar o objeto porque ele estava sem o produto, né? Porque era ilegal. Então, eles iam entrar com um processo, com um pedido, né, de dilação do prazo para entregar talvez um novo lote legal de madeira. Né? Então, você vê como a qualificação técnica ela é importante, ela é um critério de sustentabilidade. Né? Da habilitação, né? O critério, às vezes, evidentemente, no próprio objeto, né? No uso correto dos equipamentos e assim vai. Por fim, gestão do contrato. Né? De que adianta, né, eu exigir
tantas coisas, né, da empresa, por exemplo, se eu não observo o cumprimento, né, destas questões. E aí eu dou como exemplo, né, questão de obras, relacionada a obras. Esses dias eu passei num órgão que eles estavam fazendo uma revitalização de todo o subsolo. Uma garagem enorme, cabia assim mais de 400 carros. E eles estavam arrancando, né, raspando o contrapiso para preparar esse contrapiso para receber um outro piso e uma pintura atóxica que tivesse fácil lavagem, enfim. A iniciativa era muito legal, né? Contudo, todos os trabalhadores que estavam no subsolo, nenhum deles tinha máscara, nenhum deles usava qualquer equipamento de proteção individual. Agora, vocês imaginem um subsolo, máquinas, né? Não uma só, mas várias, né? Fazendo uma raspagem no contrapiso, né? A quantidade de pó que estava sendo gerado. Eu saí branca da garagem, né? Imagina quem estava trabalhando ali. E eu imediatamente conversei com um colega e disse assim: escuta, mas cadê o equipamento de proteção individual dessas pessoas, né? Não, doutora Kathleen, não repara nessas coisas, não, isso é comum, o pessoal não quer usar a máscara. Falei, mas é dever seu, como gestor do contrato, exigir o uso da máscara, né? Porque se bater aqui o Ministério Público, nós podemos ser responsabilizados, né? Não é assim que a banda toca. O papel do gestor do contrato, ele é fundamental nesse processo. Então, assim, eu quis dar essa visão geral para a gente tentar entrar no nosso tema já com essa visão sistêmica que nós gestores precisamos ter do processo licitatório. Não é apenas a licitação em si, existe todo um passo de planejamento anterior, que ele é fundamental de ser observado para que eu tenha sucesso na minha gestão. Bom, a nova lei de licitações, o que ela trouxe? N pontos relativos à sustentabilidade. E aqui eu nominei apenas alguns que a nova lei desenhou, ou seja, ela disse, né, que era critério de sustentabilidade ambiental, a padronização, mão de obra, matéria-prima local, olha lá, integridade, licenciamento, questão relacionada à vulnerabilidade social, vou procurar falar sobre isso, né? Itens que observem as nossas normas técnicas brasileiras, né? Bens reciclados, recicláveis, biodegradáveis. Pessoal, e muito do que a nova lei fala não é novidade. Não é novidade por quê? Porque a IN1 de 2010, que a professora Elânia já comentou com vocês, ela já falava. De tudo que vocês estão vendo aqui, tem uma novidade que eu vou falar depois, com mais com exemplos, né? Que é a gente julgar, né? Como critério de julgamento a questão do ciclo de vida do objeto, né? Lá no artigo 11, na questão dos objetivos, né? Eu tenho também na questão relacionada ao artigo 34, parágrafo 1º, e tenho a questão de equidade. Mas eu gosto muito da questão dos princípios, né? Que é ali que a gente começa o nosso processo, né? E quando eu olho tem algumas palavrinhas aqui para mim, Elaine, que são mágicas e que já estavam na 8666. Então, não é novidade eu dizer que o meu processo licitatório, ele é sustentável. Porque quando eu falo, por exemplo, de eficiência é o quê? Fazer mais com menos e melhor, né? Coitado do legislador da 8666, que foi tão mal interpretado, né? A ponto das pessoas acharem que ele queria que a gente adquirisse sempre, pelo menor preço, qualquer produto. Não, ele sempre quis o melhor produto. E tudo depende da forma como eu especifico.
né? Como eu faço o meu planejamento? Então, eu vou para o menor preço, mas observando o que eu planejei, né? A minha necessidade, que deve ser o melhor, porque, afinal de contas, eu estou trabalhando com o recurso público, recurso do contribuinte. Eu tenho contas a prestar. Né? Eu preciso ser transparente em toda essa minha prestação de contas, né? Nesse processo de accountability, que muitos, e durante muito tempo a gente fez isso, a gente escondeu, né? As nossas despesas, a gente coloca em lugares difíceis no nosso site, a gente divulga em planilhas de dados fechados, que você tem que botar uma lupa para poder enxergar a execução orçamentária de cada órgão mês a mês. Gente, para que isso? Né? Nós estamos em outro cenário, né? Nós estamos em 2022. Né? Outro século. Então, quando a gente fala de motivação, de igualdade, de planejamento, de probidade administrativa, Elaine, se isso não for sustentabilidade, Celso, eu tenho que voltar para a banca. Eu tenho que voltar para estudar, gente, porque esse pensamento ainda muito pequeno, muito recortado, né, de que a sustentabilidade ela não compreende todo esse processo principiológico da eficiência administrativa. Puxa vida, como a nossa legislação é bonita, né? Como ela tem um potencial enorme de nos trazer segurança jurídica nesse processo, né? Como traz responsabilidade para a gente como gestor, mas a gente precisa ter olhos de ver. Que mais? E aí eu trago também, e eu vou me deter apenas esses pontos, porque eu estou com muitos outros slides para mostrar para vocês, com casos práticos. Estou muito preocupada com o meu tempo, Elaine, vai puxar minha orelha. E aí, tá bom. E aí eu trago o artigo 11, né? Eu fiquei apaixonada pelo artigo 11, porque ele inteiro fala sobre sustentabilidade, desde o inciso 1º, quando, olha lá, para assegurar a seleção da proposta mais vantajosa, né? A proposta apta, eu preciso observar, né? O que é mais vantajoso para a administração pública. Vocês que são gestores, né? Quantas licitações não foram feitas, observando-se apenas o menor preço, e a gente, né, especificou um produto que não nos atendia tão bem assim. Então, o legislador inseriu o quê? Ciclo de vida do objeto, né? E a Ailane já falou com vocês sobre isso, que ela me falou, né, que abordou vários pontos referentes a isso. Eu vou só falar um pouquinho mais lá na frente, quando eu estiver falando sobre quais pontos, né, eu devo observar numa licitação sustentável. Né? O tratamento isonômico, contratações com sobrepreço ou preços manifestamente inexequíveis. Gente, quantas licitações nós já fizemos, né? Que o cara apresentava o menor preço e só o que me importava era isso e não conseguia entregar. Não conseguia entregar. O próprio licitante, né, já com todo o processo adjudicado, apresentou um preço tão baixo que não conseguiu cumprir. Né? Então, isso traz um retrabalho para a administração, porque custa caro você iniciar um novo processo, fazer novas pesquisas de preço, fazer novas publicações. Né? E, por fim, né, no artigo, no inciso 4º, o incentivo à inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. E aqui eu chamo a atenção de vocês, pessoal, para essas duas palavrinhas, porque elas caminham juntas dentro da administração pública. Eu não tenho como pensar em sustentabilidade sem inovar. Muitas vezes, Elaine, no básico, e eu vou falar um básico bem básico, a gente se comunicar internamente, a gente integrar institucionalmente, a gente fazer benchmarking. Por incrível que pareça, ainda é considerado uma inovação dentro da gestão, porque tem órgãos que são vizinhos, porta com porta.
e não se comunicam, não trocam boas experiências, não aprendem com o erro e não copiam o acerto, né? Então, eu não vou longe. O próprio STJ ganhou um prêmio da Agenda Ambiental na Administração Pública em 2014 com uma campanha chamada Consumo Consciente. Essa campanha, Elaine, ela consistia no seguinte: eu ia de unidade em unidade, levando os dados de consumo e gasto de cada unidade, mostrando quanto ela impactava no todo. Me diga, o que tem isso de inovador? Apenas o fato de eu tirar o bumbum da cadeira e conversar com o meu gestor e mostrar que ele é tão responsável pelo processo, né, de gestão quanto eu. Né? Então, vejam, às vezes nas coisas mais simples, vocês já estão inovando, já estão fazendo uma prática, né, inserindo uma prática sustentável na gestão, mas ainda não conseguiram se perceber nesse processo. Né? Por isso que é tão importante a gente parar e refletir nesse momento, né, sobre o papel de cada um dentro da administração pública. Bom, vamos lá. Onde é que a gente vai inserir esse critério, Kathleen? Você está dando aí 1000 exemplos, né? Trouxe os pontos da lei, mas dentro desse processo é muito difícil pensar em sustentabilidade, né? Onde é que eu vou inserir o critério? Qual é o momento que eu vou fazer isso? Bom, pessoal, eu tenho alguns momentos aí que são importantíssimos. Né? Eu trago, num primeiro momento, o alinhamento institucional, a gente vai falar sobre isso. Eu tenho um momento onde eu especifico o meu objeto, né? Papel A4, 70% de papel, papel não clorado, com 70% de para pós-consumo, patati patatá. Uma especificação legal do ponto de vista ambiental, né? Mas eu tenho outros passos que eu posso agregar na aquisição, por exemplo, desse item. Primeiro, um quantitativo correto, porque não adianta eu comprar um papel com uma especificação, um critério ambiental top de linha, se eu estou comprando numa quantidade que eu não preciso, ou que não me atende. Né? Ou melhor, se eu compro na quantidade, aí eu vou evoluindo os passos, né? Vamos lá. Eu compro na quantidade correta, inserir, né, uma especificação top de critério de sustentabilidade ambiental, mas eu uso de forma incorreta. Quem já viu, ou melhor, quem não presenciou, né, a gente no ambiente de trabalho e um colega, né, imprimindo um trabalho de mestrado, imprimindo um trabalho de doutorado, né, fazendo a impressão. Aqui eu tive um caso, Elaine, de um caderno de unicórnios grandes para colorir, né? Receita de bolo. Ana Maria ficou muito tempo top 10, né, das paradas de impressão, né, porque o programa dela é muito bom, traz várias receitas legais, e a gente tinha N casos aqui com relação a isso. Depois eu vou mostrar para vocês como foi que a gente descobriu. Né? Temos a questão da qualificação técnica da empresa, né? Temos as obrigações da contratada, né, dela ter que observar, por exemplo, o uso de equipamento de proteção individual, foi um exemplo que eu dei para vocês. Questão de cotas, por exemplo, que eu vou falar também. Tem tantos processos interessantes, né, na construção de uma licitação sustentável. A gente ainda precisa falar desse jeito para ver se entra na cabeça, sabe, Elaine? Mas eu acho que a gente vai chegar num ponto que vai ser só licitação. Né? E o nosso demandante, o nosso gestor, ele já vai estar imbuído de todo esse pensamento, né, sustentável para a garantia de sobrevivência das nossas instituições. Porque eu não sei se vocês repararam, algumas instituições deixaram de existir ao longo do tempo. Algumas profissões deixaram de existir. Algumas unidades de trabalho dentro da sua instituição deixaram de existir. Por que será? Será que foi porque ela ficou insustentável diante das mudanças, diante das inovações, né? Diante das restrições orçamentárias?
Então, a sustentabilidade, ela está inerente à administração, ela faz parte de todo esse processo de construção, de amadurecimento, de consolidação e mudança. O que mais? Vamos lá. E aí eu trago para vocês os passos de uma licitação sustentável, mas na verdade eu estou falando de governança sustentável. E aqui, Elaine, eu faço uma paradinha para hashtag Fica a Dica, o livro Governança e Sustentabilidade dos professores Renato Kader e Tereza Vilac. Renato é um EPGG, especialista em políticas públicas governamentais do Ministério da Economia, que premiado com cases de compras compartilhadas, quando ninguém ainda falava de compra compartilhada, né? E a Tereza Vilac é uma querida colega da advocacia da União e que fez parte, né, faz parte do NESLIC, da construção do melhor guia referencial, eu diria. Nós temos outros muito bons, mas o guia de compras públicas sustentáveis da AGU, né, ele é realmente um guia diferenciado. Saiu a 5ª edição na semana passada. Depois eu também posso botar o link aqui para vocês. Mas quando a gente fala de governança sustentável, do que a gente está falando? Eu não posso olhar para a gestão sem observar no processo de contratação todos esses passos. Né? Eu tenho as minhas estratégias, eu tenho as vontades da alta administração que não podem ser uma lista de desejos, né? Eu tenho instrumentos onde eu preciso monitorar todas as minhas práticas, tudo que eu estou fazendo, a implementação das minhas políticas, para ver se elas têm efetividade ou não. Né? E o resultado disso, né, eu vou avaliar e, dentro da minha instituição, verificar qual é o resultado que está sendo gerado, né, para para a sociedade, né, e para a instituição como um todo. Quando a gente faz a análise de sustentabilidade num processo licitatório, e aqui, Elaine, eu já te mostro uma evolução do que nós estamos fazendo aqui no STJ, que já estamos começamos a implementar agora, recentemente, com uma contratação de iPads. Né? O nosso despacho, ele já saiu observando todos esses passos que eu compartilhei aqui com vocês. A questão do alinhamento institucional, né? O planejamento, a especificação, a matriz de riscos, o uso correto, a fiscalização e a gestão de resíduos. E aí eu vou falar de cada um desses itens de forma bem breve, para ver se a gente consegue passar no tempo necessário todo o conhecimento possível. Quando eu olho para o alinhamento institucional dentro de um processo de licitação sustentável, dentro de um cenário de governança sustentável, eu estou olhando para os meus planos, para a minha estratégia. Não é apenas o meu plano estratégico institucional. Eu tenho outros instrumentos que são diretivos dentro do meu órgão. O que é isso? É o plano de logística sustentável, por exemplo, né, que trata de grande parte das despesas de custeio, trazendo dados de consumo, porque para cortar no gasto eu preciso saber se eu posso cortar, né, no consumo, como é que está o consumo, senão eu arrisca cortar no gasto e vai faltar na frente. Né? Eu tenho meu plano de aquisições e contratações, que nada mais é do que um compilado, né, de tudo que as unidades têm, né, elencados nos seus planos para cumprir durante determinada gestão. Então, eu tenho um plano de gestão de pessoas, eu tenho um plano de obras, eu tenho um plano diretor de tecnologia, eu tenho um plano de capacitação anual, eu tenho um plano de comunicação.
todos esses instrumentos, eles têm que convergir na mesma direção. Senão eu vou estar batendo cabeça dentro da minha instituição. Eu vou ter um plano correndo para um lado, um plano olhando para o outro, a lado diametralmente oposto, e eu não vou estar focando na instituição e apenas nas nossas vontades pessoais como gestores de realizar algo que talvez não gere valor público. Então, é muito importante que a gente olhe para o alinhamento desses planos todos, né? Esse seria o primeiro passo. Então, chegou uma compra, por exemplo, para a gente avaliar a aquisição de um objeto, contratação de um serviço, aqui nós começamos a olhar para o plano setorial e o plano estratégico institucional, né? Sob que perspectiva, qual é o objetivo estratégico que eu quero atender, né, com aquela aquisição. Dentro do meu plano setorial, eu tenho isso previsto? Por que eu estou comprando algo que eu não previ? Que não é importante para mim? Então, por que eu estou comprando? Né? São questionamentos que, com o viés da sustentabilidade, você tem que fazer. Né? Senão você vai estar aí já furando o primeiro passo. E a gente não quer isso, né? Furar o primeiro passo. Já vai começar errado, não dá, né? E aí eu trago para vocês aqui um exemplo de plano de logística sustentável. Eu trouxe o caso do STJ, mas tem o caso do TJDFT, o caso do Tribunal de Contas da União, tantos outros órgãos que já têm um plano de logística estruturado. E aí eu trouxe o STJ, porque sou suspeita, né? Construímos esse plano com muito amor, mas ele tem um diferencial. Ele está em dados abertos, né? Então você consegue importar todos esses dados para sua pesquisa. Eles estão em BI, né? Numa plataforma de business intelligence. Então esses dados eles são alimentados a tempo e a hora. Eu não preciso chegar no final do ano para ver quanto foi que eu consumi em novembro. Né? Em cada ano desses que vocês estão reparando na tela, eu tenho possibilidade de abrir o ano e verificar o meu consumo e o meu gasto mês a mês. E isso é fundamental quando eu estou fazendo análise de consumo, cruzamento de variáveis, para eu identificar onde é que estão os meus gargalos. Né? Por que em determinado mês eu precisei consumir um recurso de forma majoritária, né? Ou qual foi a política que eu implementei e olha o resultado que ela está me trazendo, né? Então, isso é super importante. No plano de logística do STJ, né? Que nada mais é do que o que a gente aprendeu com a A3P em 1999, e isso veio sendo replicado em outros instrumentos, né? Ou de forma voluntária ou de forma obrigatória, né? E eu estou falando aqui do decreto 7746, do programa de eficiência do gasto, do projeto Esplanada Sustentável. São iniciativas que trazem o modelo da 3P, né, para a realidade daquele tempo, tentando incentivar o gestor a gastar melhor, a trazer mais eficiência no seu processo de trabalho. E se eu não conheço os valores, se eu não tenho um retrato desses consumos, como trazer critérios de sustentabilidade? E aqui eu abro um parêntese para falar de um caso quando o Projeto Esplanada Sustentável, que é o PLS, a mesma coisa, gente, só muda a sigla e o ano em que foi implementado. E a SOF lançou essa iniciativa com a intenção de trazer mais eficiência nos gastos relativos à logística. Eles estavam monitorando alguns indicadores, né? Água, energia, vigilância, telefonia, e lançaram esse projeto inicialmente para os órgãos da Esplanada, para os ministérios. E começaram a comparar os valores das contas de água e de energia de cada órgão. Os ministérios, para quem não conhece, aqui em Brasília, eles são idênticos, né? Estão, inclusive, no mesmo setor, né? Tem a mesma quantidade de andares e tem praticamente a mesma quantidade de pessoas, com prédios anexos que são quase todos iguais, né? Com diferença ali do Itamaraty, do Ministério da Justiça.
E aí, a conta de água de um determinado ministério, ela dava 5 vezes mais do que os outros prédios. E, à época, o secretário de orçamento adjunto, um gestor sensacional, ele é o Marri, que hoje está na ANA, um excelente auditor, tem um histórico, né, de toda essa questão do projeto de eficiência do gasto, que mais tarde foi o PLS, então já estou dando aqui outro hashtag, fica a dica para quem for fazer um trabalho final com essa temática. Né? Foi indagado o gestor daquele ministério por que a conta estava destoando tanto. E o gestor, não, a conta é isso aí mesmo, camarada, é isso aí, né? Aqui a gente paga direitinho, o problema, né, na cabeça do gestor era pagar. Bom, a diferença era tão gritante, Elaine, que eles foram lá, eles foram até o ministério verificar o que estava acontecendo. O fato é que o ladrão da caixa estava solto, estava com problema. Então, ela enchia e esvaziava o dia inteiro, várias vezes por dia. Né? E o gestor nunca tinha se dado conta, porque ele não tinha um PLS. A conta chegava, ele pagava, botava ali numa planilhinha, fechava, entrava de férias, saía. Eu queria saber qual é o valor da conta do meu órgão. Fulano está de férias. Quando ele voltar, a gente pergunta para ele. Ainda tem esse problema, gestão do conhecimento. Bom, descoberto esse problema, foi se resolver o problema da caixa d'água quebrada. Então, são coisas muito simples, né? Que basta a gente ter um olhar mais apurado. Voltando lá para a nossa apresentação. Então, esse é um exemplo, né? É importante você dar transparência a esse instrumento. Ali na barra superior, vocês estão vendo vários indicadores, né? O interessante é que a gente deixe esse instrumento cada vez mais robusto, e é por isso que tanto o decreto quanto os instrumentos, por exemplo, no judiciário que falam sobre esse tema, eles apenas trazem indicadores mínimos, ou seja, você pode ir até a lua, né? Vai depender de você ter perna para poder levantar esses valores junto com os gestores, estabelecer metas que sejam factíveis, que sejam desafiadoras, né? Determinar uma linha de base considerando a sua realidade e acompanhar mensalmente o seu desempenho. Não é objetivo nosso falar aqui sobre PLS, mas eu sou suspeita, é um tema que eu adoro. E nesse plano, Elaine, em outros indicadores, eu trago uma série histórica de 20 anos. Então, é muito interessante, porque você consegue acompanhar ao longo, né, de toda essa série histórica quais foram as ações e os seus resultados efetivos para o órgão. É muito interessante. Quanto mais dados a gente tiver, melhor, né? E aqui eu trago um exemplo de um plano de ação, que eu faço questão de falar sobre isso, porque quantos planos eu já não vi que a ação para reduzir o papel é campanha de conscientização. Gente, apesar de eu trabalhar nessa área há uns 25 anos, milagre eu ainda não faço. Campanha de conscientização, desculpa, não alcança a meta. Não existe milagre na gestão. Ou todo mundo trabalha engajado com o mesmo foco, ou milagres não acontecem. E aqui eu trouxe um exemplo para vocês de outras unidades que contribuem para que a gente alcance as nossas metas. Veja, ação número 8, implementação do peticionamento eletrônico obrigatório. É uma ação que está relacionada à Secretaria Judiciária, a uma atividade finalística do órgão, né? A adoção número 10, adoção de obrigatoriedade na remessa de processos recursais por processo eletrônico, ou seja, sem papel,
né? Foi preciso editar uma norma, foi preciso criar um sistema. Então, eu precisei do engajamento da alta gestão, né? Da Secretaria de Informática. Vejam, várias unidades trabalhando juntas em prol de um mesmo objetivo. Então, não é apenas campanha de conscientização. Pessoal, tudo bem até aqui? Tudo bem? Então, vamos que vamos. Só a Elaine que me responde, né? Nem o Celso diz alô. Tá certo. Estou anotando na minha agenda. Graças a Deus. Estou aqui, Tudo bem, professora, até prestando aqui. atenção. Gente, eu acho que eu Estamos estou aqui, assustando professora. vocês. Eu estou assustando Tá vocês. Eu ótimo. já estou preocupada. Estou preocupada. Eu, particularmente, estou encantada com esses ensinamentos. Eu não sabia disso tudo. A gente vai saber muito mais. A gente vai saber Em primeiro muito lugar, eu já mais. fiquei preocupada. Graças a Deus, eu não sou gestora de nada, de nenhum contrato. Ai, meu Deus do céu. Eu tô botando medo no povo, Elaine. Não era a minha intenção isso. Não, a partir de agora, eu trabalho aqui na corredoria, professora. Eu sou a coordenadora de admissibilidade. Serei, com certeza, muito mais, vamos dizer, complacente, muito mais, assim, vamos dizer assim, empática com as situações dos gestores, porque, meu pai do céu, é um mundo gigantesco de coisas que devem ser observadas. Eu mandei, e não já falamos o resto nem a busca. metade. Autoriza o resto a entrar, ela não leu ainda. E é realmente muita coisa. Eu estou assim, impressionada e encantada. Porque se o STJ, que eu já sabia que era um referencial em sustentabilidade, mas se isso existe lá na prática, meu Deus, que órgão maravilhoso. Vocês estão de Não, parabéns. amiga, não é assim também, vai. Não é assim também. Eu não estou mostrando o lado feio, estou mostrando só o bonito. Não, então tá certo. Não, a gente estamos todos num processo de maturação, né, de aprendizado, né? Às vezes a gente tem a norma, mas ainda não conseguiu colocar em prática, mas já demos o primeiro passo, e o importante é isso, né? A gente tenha o ferramental, a gente tenha consciência, né? Vamos capacitando e vamos colocar em prática. Algumas coisas já avançamos bastante, né? Mas eu acho que todo mundo sabe onde é que o sapato aperta, né? E com certeza pode ter. A gente tem vários calos aqui para tratamento. Vamos que vamos. Planejamento. Pessoal, a ferramenta principal no planejamento é o meu estudo técnico preliminar, né? E isso chama-se estudo técnico preliminar igual sustentabilidade. É lá que eu vou descobrir qual é o problema que eu preciso resolver, como que eu vou resolver esse problema, quais são as soluções que o mercado oferece e quais as soluções que se adaptam à minha realidade, né? Eu posso inovar, né? Não, olha, já existe a solução para terceirização de transporte, mas a sua realidade te permite isso? Temos que avaliar, a gente tem que olhar para dentro da instituição e perceber quais são as suas necessidades, né? Não adianta o copy, colar edital, e a gente vê muito isso, né? Um trabalho, né, de querer poupar, né, o seu ritmo, né, de atuação, pega um edital, copia e quando você vai ver, o objeto, quando chega, não se adequa à sua realidade. Bom, estimativa de quantidade. Eu dei o exemplo do papel para vocês, né? Mas existem N outros exemplos, né? Contratação de serviços. Será que eu preciso daquela quantidade de postos de trabalho? Eu já tenho norma orientadora do Ministério do Planejamento, né? Falando sobre isso, né? Estimativa de valor, né? Verificação de insumos, de obras, de adaptação. E é por isso que nesse quesito, Elaine, uma das coisas que nós estamos batendo a tecla em todas as capacitações, e aqui nós já estamos fazendo, é que no ETP eu tenho um item específico com relação a impacto no plano de logística sustentável. A contratação que eu estou fazendo vai gerar mais consumo de papel, telefonia, vou precisar de impressora, vou precisar de obra.
Se o gestor demandante risca X, o processo vai para aquela área, para que ela tome conhecimento daquele impacto, para que ele possa tomar as medidas pertinentes com relação a isso. Porque pode ser que eu precise fazer uma obra para receber aquele objeto. Mas esses dias, né, falando aqui, Thaís, dos nossos calos, né, eu peguei uma aquisição, por exemplo, de circuladores de ar que funcionam na energia solar. Eu nunca tinha visto esse item, porque o demandante simplesmente não clicou em consumo de energia, né? E eu, para funcionar o circulador de ar, gente, eu preciso ligar na tomada. Mas o gestor não marcou esse item. E não era um circulador de ar, eram 40. Isso vai impactar na minha energia? Vai. Vai ter lugar que eu vou precisar de uma instalação elétrica que não tem? Pode ser que tenha. Então, eu tenho que ver quais são as unidades demandantes, aonde aqueles aparelhos vão ser ligados. Se eu comprar sem observar isso, é uma compra sustentável ou mais sustentável ou menos sustentável? Menos. Menos sustentável. Menos sustentável. E aí eu liguei para o demandante e perguntei: fulaninho, né, meu amigo querido, você descobriu o circulador de ar energia solar, eu queria conhecer esse bem porque eu quero comprar para minha casa. Né? E ele ficou uma arara comigo. Mas você, olha, mas isso foi um lapso. Eu digo, foi mesmo, né? A gente vê o quanto a gente ainda está desalinhado, o quanto a gente ainda precisa, né, unir esforços, né, para estar com os nossos planos falando a mesma linguagem, né? Vocês estão vendo um exemplo claro, né? O plano de contratações, o plano setorial, né, de material permanente, de material de expediente, né, o que a SEGE chama de política de estoques também, né? Desalinhado com o plano de logística. Então, se a gente caminhar junto, vai ser muito mais fácil. Então, durante o planejamento, eu tenho que observar todos esses passos, né? É um trabalho hercúleo. E aqui eu trago para vocês alguns exemplos práticos, né, de algumas necessidades nossas dentro da administração que a gente precisa pensar muito no momento do planejamento para conseguir realizar. Aquisição de veículos. Ainda precisamos adquirir veículos. Né? Qual é a sua realidade? Aqui em Brasília, por exemplo, já foi adotada a solução do TaxiGov, todo mundo conhece. É um serviço de terceirização, assim como o CAP 99, o Uber. O que me interessa é o serviço. Qual é o resultado final? É eu estar numa reunião, né? É eu comparecer numa solenidade, né? Não é eu ter o carro. Agora, isso se adequa, por exemplo, ao interior do meu estado, eu vou ter condições, né, de alugar esse tipo de bem para a minha necessidade, tem esse tipo de serviço, eu preciso fazer essas análises. Né? Serviço de outsourcing de impressão, que é ainda, né? A gente ainda tem muitos órgãos que estão no papel, muitos órgãos que estão no papel e que ainda não adotaram sistemas eletrônicos. Né? Agora, eu preciso da impressora ou eu preciso do serviço que a impressora me oferece? Você pode muito bem, né, avaliar o que é mais vantajoso financeiramente para você, né, e em questões de logística, né, e simplesmente alugar. Né? Contrata uma empresa que ela vai te fornecer um parque, quantas impressoras você tiver. E a que mais é mais vantajoso, vamos pensar junto comigo. Cada licitação que a gente faz pode vencer uma marca diferente? Pode. Eu vou precisar de um insumo diferente? Marca diferente, muitas vezes o toner diferente. Na próxima licitação, a marca anterior pode ter deixado de existir? Pode. E foi o que aconteceu conosco aqui. Nós chegamos num ponto em que nós tínhamos 5 marcas de impressoras. Algumas já falidas, as marcas falidas.
e a gente tendo que ir atrás, né, de cartucho recondicionado para tentar fazer funcionar a impressora. Fizemos um grande estudo, né? Isso não é novidade aqui, pelo menos aqui no âmbito do a maioria dos órgãos públicos federais já está trabalhando com contrato de outsourcing, porque não justifica. O meu negócio não é ter um parque de impressora, né? A não ser que eu seja uma gráfica, né? Agora, o que me interessa aqui é a impressão, né? E olhe lá, porque eu já estou com o processo eletrônico implementado já desde 2008, então eu também tenho que fazer o cruzamento dessas variáveis, né? E aí, outra pergunta que eu faço para vocês: a gente precisa de impressora nova para fazer impressão? Ou pode ser uma impressora usada? Pode ser uma impressora usada, né? Um carro pode ser usado ou tem que ser novo? Pode ser um carro usado, porque o que me interessa é o serviço. Veja, tudo isso no momento do planejamento, né? Almoxarifado virtual, né? Que é uma iniciativa sensacional do governo federal, depois eu coloco o link aqui. Será que eu preciso ainda, né, fazer mais de 2.000 licitações, fazer mais de 500 licitações, né? Só aqui eu tenho 2.400 itens de almoxarifado, né? A TCU simplesmente não tem mais, só trabalha com um rol de, se não me falha a memória, Elaine, 30 e poucos itens gráficos. O resto terceirizou tudo, tá tudo dentro dos contratos. Então, material elétrico, material hidráulico, tá tudo dentro dos contratos. A contratada, ela oferece o serviço com fornecimento de peça, né? Contratação de serviço de limpeza, faz o serviço com fornecimento do material. Isso é sustentabilidade? Isso é sustentabilidade. Facility Management, né? Que tem se falado muito na solução de facilities, né? Onde a gente tem aí uma solução, né, para a gestão predial, para a gestão de serviços dentro da organização. E aí eu recomendo que vocês, né, deem uma pesquisada. A gente, inclusive aqui no STJ, fizemos recentemente um evento com a participação do Ministério da Economia, a Central de Compras, e também com a Abrafac, a Associação Brasileira de Facilities, né, que está trazendo essa solução, que já é do mercado privado. Você não precisa ter tudo, você não precisa ter várias contratações, você pode ter uma solução que vai te fazer essa entrega, vai te deixar o teu prédio limpo, vai te deixar o teu prédio vigiado, vai te deixar o teu prédio com material e por aí vai. Fala, Cleidiane. Então, só para compartilhar que a gente aqui no MDR, a gente está concluindo a nossa licitação de manutenção predial e a gente está reduzindo aí 13 contratos. Ah, que bênção! A gente está muito feliz aí de ter, aí junto com a Central de Compras, né, eles nos apoiaram e a gente está aí nesse processo de redução dos nossos contratos, de redução da mão de obra, sabe? Então, estamos aí sendo pioneiros também, junto com a Central. Muito bacana, a Central fez, acho que soltou na semana passada, né, esse edital. Eu tive com a Lara Breiner, inclusive num evento do Ministério da Justiça, e a Central está muito orgulhosa, né, de ter feito esse processo. Parabéns para vocês, né? Registro aqui que o seu órgão é um pioneiro, né? Porque não é todo órgão que aceita a solução do Facilities. E, pessoal, olha só, nós estamos com cada vez menos pessoas, a gente está com um pool de pessoas que estão se aposentando, menos concurso, mais competência. Sabe aquele. Vocês já devem ter visto um chinesinho virando 50 pratos? É assim que eu me sinto, o chinesinho virando 50 pratos, um artista de circo virando 50 pratos. E aí, quando eu volto, chego nos 50 para virar, o primeiro caiu e quebrou. Né? O gestor hoje está assim, né? Girando o pratinho, igual um artista, né? Para tentar manter, né, a estrutura administrativa em pé. Então, a gente tem que procurar soluções inovadoras para tentar facilitar a vida, né? Facilitar no sentido de trazer mais eficiência para o processo de trabalho.
né? Não é assim, não vou fazer, não, vamos deixar de comprar isso porque isso não é importante sem fazer as avaliações devidas, não é isso, né? Mas vocês estão vendo aí a experiência da Cleidiane, 15 contratos, caramba, é muito legal. Solução de água é outro caso que, minha Nossa Senhora. Agora com a pandemia, então, a velha pergunta voltou. Voltamos aos copos plásticos ou não voltamos aos copos plásticos? Né? Como que a gente vai oferecer ao nosso público água? E aí você tem o cenário da garrafinha, né? Que tem um impacto enorme, né, ambiental, e eu estou falando exclusivamente do impacto ambiental, mas você já tem hoje garrafinhas que tem na sua composição, né, um PET reciclado. Legal, bacana. Mas será que essa é a única forma que eu tenho de oferecer água? Eu poderia oferecer com o bebedouro? E eu tenho um bebedouro tradicional, eu já tenho sistemas de tripla filtragem, né? E eu tenho bebedouros que são automáticos, acessíveis, que você não precisa sequer apertar o botão, né? Então, é uma questão de higiene, uma questão sanitária, né? E nesse processo do Covid, Elaine, eu recebi muitas perguntas no nosso grupo, que depois eu vou convidá-los a participar do GPS. Como vocês estão fazendo com a volta dos copos plásticos? Eu perguntei, falei, gente, que volta? Quem falou em volta do copo plástico? Porque muitas instituições já tinham acabado com o copo e, de repente, por conta da pandemia, o pessoal voltou com o copo plástico. Aí eu disse, mas escuta, quem põe o copo plástico no bebedouro? Porque que eu saiba, o copo não tem perna. Ninguém pensou nisso, né? Que a gente comprou, né? Os centos de copo plástico, alguém pegou naquele cento, alguém abriu, alguém pegou neles, botou dentro do porta-copo. Aí veio uma pessoa beber água, puxou 3, tirou um e devolveu os outros 2. E aí a contaminação já foi, né, para o Belém. E essa questão foi suscitada aqui, não durou 15 minutos depois que eu fiz essa pequena explanação para vocês, né? A solução na pandemia, adote o seu, né? Soluções individuais. Ou também soluções que vão proporcionar mais segurança para o usuário de forma inovadora. Até coloquei para vocês aqui esse bebedouro que já está disponível no mercado, que é muito interessante. Ele já vem com linguagem Braille, vocês desculpem, a foto não está muito boa, mas ele aqui já vem com um sensor, né? Então, aqui em cima, esse modelo não está aparecendo, mas ele já tem um display mostrando qual o impacto ambiental que você está deixando, né, de fazer, quantas garrafas PET que você está poupando. Tem também alguns modelos por pedal, né, com sistema de tripla filtragem, o que é super interessante. Gente, o mercado está aí oferecendo uma série de soluções para nós, mas a gente tem que avaliar o que é importante para a gente. Trouxe aqui também instrumentos de monitoramento, né, que vão nos auxiliar na estimativa de quantidade, né, na avaliação da melhor solução. Aqui no TJDFT e vários outros órgãos, nós já temos painéis em BI construídos, né, com o intuito de gerenciar as impressões. Aqui nós demos o nome de impressômetro. E aí, Elaine, o impressômetro ele tem também um outro nome. Ele chama-se fofoqueirinho. O fofoqueirinho conta tudo, fofoqueirinho. Conta quem imprimiu, que horas imprimiu, o que imprimiu, quantas páginas foi, página branca, página preto e branco, página colorida. O nome, eu não vejo o conteúdo, claro, por uma questão de segurança. E aí, esses dados, eles são compartilhados com o gestor. Porque euzinha, Kathleen, vou ficar responsável sozinha por isso? Nananina, não. Nananina, não. Sustentabilidade é engajamento. Gestão pública é comprometimento. E não é só meu, não. É de todo mundo. Então,
Nós desenvolvemos essa ferramenta e estamos dando para os gestores, para que eles possam, na sua unidade de trabalho, verificar o que está sendo impresso. E assim, né, graças ao impressômetro, Ana Maria saiu do top 10 da parada de sucesso. Graças a Deus. E a gente conseguiu alcançar metas ousadas de redução de papel em 50% a cada ciclo estratégico. Um dia nós chegamos a consumir quase 50 mil resmas. Ano passado nós fechamos em 3 mil. Não consegui sozinha, não fiz milagre. O fofoqueirinho me ajudou. E foi uma benção, porque a partir dele, Cleidiane, nós fizemos outros fofoqueiros, A mente da gente, a mente humana, pessoal, ela é tão inovadora. Vocês imaginam que agora eu já fiz o materiômetro, eu já fiz o desviômetro, agora eu vou fazer o gasômetro. Vai ser assim, sabe assim, um combo, Sabe, refrigerante, batata frita e o sanduíche, é isso. E aí, o gestor vai ser responsável junto comigo. E quando... Hã? Quero os modelos aí dos fofoqueirinhos. Nossa, mas esse fofoqueirinho é uma benção. E aí, melhor ainda quando o gestor me liga, Porque eu tenho uma parceria com a área técnica. Então, quem pede impressora, passa por mim. Ah, que horror. Quando a unidade entra em contato comigo, aí eu penso, abriu a porta da esperança. Vou mostrar o fofoqueirinho, que ele ainda não conhecia, É a oportunidade de diálogo. É a oportunidade de diálogo. E aí, bom, desde 2009 eu nunca dei impressora para ninguém, basta dizer isso. Se alguém deu, foi escondido de mim, eu vou pegar lá embaixo, para dar uns cascudos. Gostei dessa ideia aí, eu já pensei em vários fofocômetros diferentes aqui. Gostei do fofocômetro também. Bom, pessoal, o que mais? Minha nossa, eu tô que falo. Olha lá, o desviômetro. Esse aqui foi um painel que a gente fez, voltado para material de consumo, muito interessante, onde a gente identifica, e aqui eu tenho vários ícones, que me levam para páginas diferentes, onde eles mostram a diferença entre o planejado e o consumido. Aqui eu fiz uma relação de Pareto e eu tenho as unidades que mais desviaram. O que isso me mostra? Quanto eu preciso, quanto eu pensei, quanto eu achei que precisava e quanto eu efetivamente consumi. Pessoal, isso é um problema gravíssimo nas instituições, porque normalmente as unidades centralizadoras de compra, elas recebem o que você planejou. E ela vai comprar o que você planejou. Só que fechou o ano, você não consumiu o que você planejou. Você consumiu menos. E eu estou falando de muito material de expediente, que é um retrato, das nossas práticas inovadoras. Eu juro que eu vou correr, a Ilane já olhou para o relógio. Gente, que desespero. Minha Nossa Senhora. Vou falar rápido, prometo, mas depois eu mostro para vocês. Depois a gente pode conversar com mais detalhes ou marcar uma outra vez. Bom, o que mais? Práticas de sustentabilidade, Kathleen, de cunho social, o que é? É apenas o equipamento de proteção individual? Não. Eu tenho, por exemplo, cotas para mulheres que sofreram violência. Está descrito na Lei 14.133, como práticas de equidade, de cuidado com o ser humano. E a gente, como gestor, tem sim responsabilidade com relação ao fomento de políticas públicas sociais. E aí eu recomendo para vocês a leitura de um artigo no Estadão do desembargador Marco Aurélio Bezerra de Mello e Thaís Marçal, que fala sobre o papel do gestor em probidade administrativa no fomento de políticas públicas sociais. Interessantíssimo, Então, lá no meu planejamento, eu vou poder avaliar se o meu contrato de terceirização, por exemplo, ele poderia ter cota para egressos do sistema penal, para mulheres que sofrem violência doméstica, e eu vou
oportunizar o emprego para que essa vítima rompa com o ciclo de violência, né? Porque a maioria das vítimas, ela sofre agressão do seu provedor, né? E isso é muito grave, né? E o que nós, gestores, estamos fazendo para mudar essa situação? Quantos de vocês aqui, levantem a mão, por favor, já fizeram um diagnóstico de gênero nas suas contratações? Quantos? Ninguém. Ninguém. Aliás, eu fiz. Eu fiz e cheguei à conclusão que, em determinadas contratações, funções que podem ser perfeitamente ocupadas por homens e mulheres são ocupadas 80% por homens. É isso que eu quero? É esse o meu papel como gestor? Cadê o ODS 5? Olha a minha diretriz internacional. Cadê as minhas políticas voltadas para a participação institucional feminina, para a equidade, que eu não estou colocando em prática? Opa, 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 opa. E egressos do sistema penal? O programa Começar de Novo está aí. Não é novidade, né? Ó, lançado pelo CNJ na gestão do ministro Gilmar Mendes em 2008, se não me falha a memória. Né? O TSE tinha iniciativas louváveis com relação a isso. Contratou egressos na prestação de serviços de jardinagem. Né? E eu já vi depoimentos assim lindíssimos relacionados à oportunidade que o órgão público dá da pessoa refazer a sua vida. Nós somos gestores públicos, não nos cabe julgar, né? Não nos cabe discriminar. Quase lá, quase lá. Ai, Jesus amado. Eu acho que a gente vai. Elaine, você quer marcar outra vez? Os meninos já devem estar assim cansados. Eu vou correr. Você me fala, tá, Elaine? Por favor. O áudio tá. Não estamos cansados, tá ótimo, eu tô adorando. Então vamos Eu que vamos. também. Vamos que vamos. Tá no gás. Olha lá. Aí eu vou partir, olha, a gente já falou de alinhamento institucional, a gente já falou de planejamento, chegamos na especificação. E aí a especificação do bem, sim, vai trazer o critério de sustentabilidade ambiental. E aí o que vocês estão vendo aqui, do material reciclado, a tóxico, o BRHW, isso aqui é um repeteco do que está na IN1. Mas já vem na 1433. Gente, não é novidade, não é novidade, né? As questões das certificações, das normas técnicas brasileiras, do acondicionamento de bens em embalagens que sejam compatíveis, né? Hoje você já tem aí aquele papel pardo que parece uma colmeia, vocês já viram? Já vem em algumas embalagens, né? Vamos evoluir do plástico bolha. Eu sei que todo mundo gosta de estourar o plástico bolha, né? Uma terapia, inclusive tem até som agora para meditar com o plástico bolha. Eu vi esses dias isso, não acreditei. Né? Mas hoje, para você proteger, por exemplo, bens, você já tem esse papel, é um papel pardo, tipo colmeia, ele é todo rasgado e protege o bem perfeitamente. Depois eu ponho para vocês também. Né? Bens que não contenham substâncias A Zara Home perigosas. usa esse papel, professora, eu já vi. Já está no Brasil isso. Gente, é um barato. Tem alguns sites de compra pela internet que o produto já vem nesse papel. Por que a gente não exige isso? Uau! Né? Tanta coisa que está acontecendo que a gente ainda não abriu os olhos para isso. Ó, minha compra de iPads, né? Estou lembrando aqui dos meus iPads. Eu pedi, ó, que eu obedeça umas diretivas ROS, que são diretivas internacionais. Olha lá, mais uma diretiva internacional a ser observada, né? Produtos de limpeza, olha lá, na contratação de serviços que envolvem fornecimento de material ou na compra de materiais que você mesmo esteja fazendo, né? As questões da Anvisa, né? Questões relacionadas a desperdício de água na contratação de serviço, nível de ruído de equipamentos. Vocês sabiam que tem nível de ruído de carro que você tem que observar? Né? Então, você está comprando veículo, tem que observar
essa BNT que é voltada, né? Essa a norma do INEMET, se não me falha a memória. Não vou cometer aqui uma injustiça. Eu vou dizer assim, só a norma do ruído, porque agora eu não estou me lembrando qual é a sigla. Né? Os equipamentos de segurança que eu tanto falei, voltando aqui a essa questão da Anvisa, e aí eu já estou falando de ciclo de vida do produto, né? Porque é importante você saber como esse produto foi fabricado, se ele respeita normas de segurança. Sempre que eu chego para dar um treinamento presencial numa instituição, Elaine, a primeira coisa que eu peço é o carrinho da limpeza. O carrinho da limpeza. Eu adoro o carrinho da limpeza. Porque ele revela tanta coisa, né? Ele revela os padrões comportamentais, né, de higienização do órgão, né? E lá atrás, eu via muito carrinho da limpeza, que era assim, tinha uma garrafinha de água mineral. E a garrafinha tinha um furo no meio. E eu dizia, mas o que é isso? Que produto é esse? Doutora, isso aí é o detergente. Eu falei, como assim detergente? O detergente numa garrafinha? O detergente não vem no aspersor? Não, doutora, como a gente não tem o aspersor, então a gente pega a garrafinha, faz um furo com um prego, bota o detergente dentro e aí limpa as mesas. É claro que a durabilidade, né, um galão de 5 litros, que deveria ter uma duração mais extensa, né, e ir embora como água. Ou aquela água sanitária que não tinha o selo da Anvisa, você não sabia nem como é que ela tinha sido feita, Jesus amado, né? E aí você tinha contratados da limpeza com problemas respiratórios, com problemas de pele, porque você também não dava equipamento de proteção individual, não tinha um manual de como ela limpava o banheiro, né? Cada uma limpava de uma forma diferente, você não tinha uma cartilha, né, de obrigações que a contratada deveria cumprir e, sim, equipes que não se falavam. Quantos de nós ainda temos isso nos nossos órgãos hoje, né? Então, isso tudo são especificações que a gente pode colocar, né, como obrigações da contratada, né, como especificação do objeto, para que a gente possa inserir os critérios. Né? A gente tem também, e isso aqui não é novidade, pessoal, IN1, Decreto 9178, que foi a atualização do 7746, né? Nada de novo, nada, olha, mão de obra local, eficiência na utilização de recursos naturais, uso de inovações, origem sustentável dos recursos naturais, né? A verificação da origem dos produtos florestais madeireiros e assim por diante. Chegamos na matriz de risco, né? Tem que ter matriz de risco na minha aquisição? Tem. Se não tiver, a contratação deixa de ser sustentável? Não deixa, mas ela fica menos sustentável, né? E é na matriz de risco que eu vou identificar, pessoal, né, as probabilidades do acontecimento de um evento, qual o impacto que isso vai trazer, quais são as medidas que eu estou trazendo para eliminar, para mitigar, para transferir, ou eu devo aceitar esses impactos, quais são as oportunidades que isso está trazendo para o meu negócio, né? Isso é grave, isso é urgente, isso é tendente, você tem várias matrizes, não é o assunto da nossa sala, da nossa aula aqui, mas eu precisava falar para vocês que matriz de risco é, sim, um item de uma contratação sustentável. E aqui eu estou trazendo para vocês um exemplo de uma aquisição, né, onde não foi feito alinhamento, não houve comunicação entre as áreas e não houve nenhuma matriz de risco que foi realizada. Um hospital do DF adquiriu uma máquina de ressonância magnética, né, que custou uma nota preta, Hospital de Santa Maria. Não sei se alguém aqui é do DF, né, deve conhecer Santa Maria. O aparelho de ressonância chegou. Foi feita a obra. Não tinha onde colocar o aparelho de ressonância magnética. Caríssimo. Que atenderia toda uma população, né, daquela região atendida pelo SUS. Os anos se passaram. 2012, 2013, 2014, 2015. Pessoal, 7 anos se passaram para que a obra
onde o aparelho de ressonância magnética ia ser colocado fosse realizado. Quando a obra ficou pronta, não tinha como transportar o aparelho. Então, foi se fazer uma outra contratação para transportar a máquina. Segundo ponto. Máquina instalada. Não tinha quem operasse. Gente, desgraça, pouca bobagem na aquisição dessa máquina. Ela estava com muruca. Isso. Gente do céu. Faltou a sala, faltou a logística para o transporte, faltou a capacitação dos profissionais. E, para completar, quando a máquina foi ser ligada, as peças começaram a dar defeito. Ô, muruca, eu nunca vi um negócio assim. E aí já vi um negócio, peças importadas. Né? Enfim, foram mais de 8 anos para colocar essa máquina em funcionamento. Enquanto isso, né, o sistema público de saúde tendo que usar o sistema privado e fazer essa compensação financeira, né, para atender a população. Foi feita a matriz de risco? Com certeza. Não, ou se foi feita, precisa melhorar, né? Porque você teve aí dano ao usuário, prejuízo ao erário, um impacto negativo no sistema de saúde, né? N pontos negativos, né? Com nenhum risco sendo considerado. Né? Por isso que a gente implementou essa questão do impacto das aquisições e contratações nos itens de logística. Né? Porque pode ser que eu precise de uma obra, a área precisa saber. Né? Eu posso precisar de recurso, a área que fornece esse recurso precisa saber. Isso chama-se alinhamento. Alinhamento. Que tantas vezes a gente, infelizmente, não observa. Né? Eu deixei até aqui um videozinho, né, que conta a triste história do aparelho de ressonância magnética lá de Santa Maria. Uso correto e fiscalização. A gente acabou de falar, dando exemplo, né, da água sanitária, né, do papel do gestor no contrato, do papel do demandante em todo esse processo, né, de que adianta, né, eu comprar um veículo para minha instituição e eu ir para um evento particular. Né? De que adianta eu fazer uma manutenção não respeitando a garantia. Né? Então, tudo isso envolve também o critério de sustentabilidade. Né? E outra coisa, que está dentro do uso correto, que eu entendo que esteja dentro do uso correto da fiscalização, treinamento de usuários. Né? De que adianta eu comprar um iPad tipo Ferrari se eu não ensino o meu usuário a usar? Né? Ele acaba não aproveitando todo o potencial daquela máquina. De que adianta eu adquirir um pacote Office, né, com todos os aplicativos que o Office pode me dar, Planner, BI, Microsoft Teams, e as pessoas não sabem usar o Teams, porque eu cortei capacitação quando eu fui contratar, porque eu achei caro. Faz parte do pacote, não tem como eu cortar. Faz parte do critério de sustentabilidade, usar de forma corretamente, ser treinado, né? E, por fim, pessoal, não menos importante, a questão, né, de gestão de resíduos. Né? Como que eu estou fazendo a gestão de resíduos? E assim eu fecho a cadeia do ciclo de vida do produto. Né? E é importante que se diga que não basta eu dar a destinação adequada, né? Mas antes de eu dar a destinação adequada, eu tenho passos que vêm num primeiro momento. Né? Primeiro, a prevenção, a minimização, o reuso, a reciclagem, outras recuperações, e aí sim eu vou dar o destino final num aterro ou dispor de forma controlada. Não controlada, infelizmente, ainda faz parte da nossa realidade. E aí eu trouxe aqui para vocês um exemplo que eu acho que eu tinha comentado com a Elaine, né, que eu adoro, né, que é uma filha, um projeto que foi um filhinho meu,
quando eu tive por 12 anos na Justiça Eleitoral, em parceria com outros colegas, que é o descarte, né, das urnas e material de eleição de forma ambientalmente correta. Aqui tem o site no Twitter, que conta um pouco disso. O fato é que as urnas eletrônicas, elas têm um tempo de vida útil como qualquer outro aparelho tecnológico, né? No caso das urnas, são 10 anos, que ela pode sofrer upgrade. Então, eu pego aí pelo menos algumas boas eleições, né? De 2 em 2 anos eu tenho uma, então, após 10 anos, ela ficou velhinha. E aí, o que eu vou fazer com aquele material? Bom, fizemos um mapeamento na Justiça Eleitoral e identificamos que os tribunais estavam, né, alugando galpões, guardando urnas. Então, eu tenho aí fiscalização, eu tenho vigilância, eu tenho água, eu tenho energia, eu tenho IPTU, né, eu tenho um monte de despesa agregada para guardar um material que não serve mais. Diante da constatação disso aí, o que nós fizemos, Elaine? Levantamos tudo, todos os dados, tudo que eu tinha de urna, tudo que eu tinha de módulo impressor externo, de disquete, eram mais de 1 milhão de disquetes, né? E separamos todos os materiais, identificamos cada item, o que poderia ser reciclado, e isso foi o resultado, teve como resultado a primeira licitação modalidade leilão da Justiça Eleitoral. Agora, em 2019, aconteceu o 4º descarte, né? Provavelmente vai ouvir já vamos para o 5º descarte. Eu digo vamos, porque eu me sinto até hoje parte desse processo, do qual eu tenho muito orgulho, né? E esse material vai para indústrias de reciclagem do mundo inteiro. Então, você tem carenagem de motocicleta feita de urna, né? Placa que foi completamente reaproveitada, né? O ouro e todos os outros materiais que tem numa placa-mãe. Eu tenho carenagem de motocicleta, tenho sandália de corda, tem tanto material feito de urna eletrônica que é capaz de vocês terem na casa de vocês e não saberem. Bom, e acho que é isso. Acho que a melhor maneira é eu parar de falar agora e todo mundo não vai dormir, não vai tomar banho, não vai jantar, já vai começar a fazer. A frase não é minha, é de Walt Disney. Eu agradeço demais a audiência de vocês até agora, uma aula que duraria 1 hora e está durando aí 1 hora e 46 minutos. Muito obrigada. Nós é que agradecemos a sua Obrigada. paciência em nos ensinar aqui, tá conosco. Que bom que vocês gostaram. Desculpa ter me estendido, mas é muito conteúdo. Eu queria trazer bastante exemplo. E aí. Foi sensacional, foi ótimo. Obrigada. Que bom. Então, pessoal, boa sorte para vocês. Meus contatos ficam aqui. Eu vou passar essa apresentação para a Elaine, que vai compartilhar aí com o professor Celso também, né? E fico à disposição, né, para vocês, se quiserem tirar alguma dúvida, Elaine, conte comigo, tá bom? Sim. Então, eu posso abrir para eles perguntarem alguma coisa? Professora Elaine, você consegue falar mais alto? Porque realmente está bem baixinho agora. Ou mais próximo do microfone. Eu posso pedir para os alunos, se alguém quiser tirar alguma dúvida agora, eu posso abrir esse momento? Claro, vamos lá. Se alguém ainda tiver fôlego, vamos lá, meninas. O Marcelo e o John estão caladíssimos. E o Olímpio? Bem, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, tiverem alguma dúvida, podem se manifestar nesse momento. Oi, John. Oi, professora, não, só gostaria só de agradecer, né? Eu estou aqui ainda no órgão aqui, mas estava prestando atenção aí nos seus ensinamentos, né, e compartilhamento do seu saber. Muitíssimo agradecido aí por mais essa excelente aula. Obrigada, muito obrigada. Alguém mais? Estão impactados, Elaine. Estão em choque. Estão em choque. Eu entendo, estão em choque. Eu também só tenho a agradecer. Foi excelente a sua apresentação e acho que enriqueceu muito nosso conhecimento. Obrigada, Aldair.
Professora, parabéns também. Eu estou encantada com as iniciativas do STJ, com o teu empenho, né? Que bom que existem pessoas como a senhora, né? Então, assim, engajadas nessa questão ambiental e como gestora em si, né? Engajada não só na questão ambiental, mas na tentativa de fazer o melhor, né? Para o serviço público dentro da lei, dentro dos princípios. Então, isso para nós, ver um exemplo assim, tão próximo, né? No Brasil é maravilhoso. Então, assim, muito obrigada. Obrigada, professora Elaine, pela oportunidade de trazer a professora. E espero que a gente consiga tentar aplicar, né, no nosso órgão, de pouquinho em pouquinho, porque a questão é cultural também. Não bastam as campanhas, mas elas são o primeiro, assim, né, o pontapé, e as pessoas com boa vontade vão, todos querem, eu acho que é uma coisa que, não sei se todos, mas a maioria quer sim a melhora, não quer o desperdício, quer ações probas e eficientes. Então, acho que a demonstração desse tipo de atitude vão arrastar aí, né, outras condutas nesse sentido, porque o exemplo é que arrasta, né, não só a questão da teoria, é o exemplo que arrasta. Então, muito obrigada. Obrigada, Cleidiane. Benchmark é muito importante, pessoal. Muito do que eu mostrei aqui para vocês, né? Eu aprendi, né, com o exemplo de outros órgãos, né? A gente vê uma ação e de repente desenvolve outra coisa, né? A mente da gente, ela é muito criativa, né? Vocês veem, esses dias eu estava no Instituto Avon, eu fui conhecer as práticas de equidade do Instituto Avon Natura Body Shop, né? É um grupo só. E eles lançaram uma iniciativa super legal, Elaine, que chama, acho que Coalizão pela Equidade, pelo Empoderamento Feminino, alguma coisa assim. E eu olhando aquilo ali, eu falei assim, gente, como é que eu posso levar isso para o STJ, para a minha realidade, né? Pronto, já desenvolvi um projeto chamado Coalizão Sustentável. E aí, no Coalizão Sustentável, eu tenho ali como objetivo melhorar os indicadores do STJ. Então, todos vão participar do projeto, né, estabelecendo metas setoriais para os indicadores. Então, você vê, criando, né? A gente vê o exemplo do outro e começa a ter ideia, né? Eu acho que nada mais saudável, né, do que você conhecer o que os colegas estão fazendo. Você aprende com erro e aprende com acerto. Errar igual é burrice. Errar novo, ok. Então vamos errar novo, né? Minha mãe é que diz isso. Professora, boa noite. Aqui é o Olímpio. Oi, Olímpio! Desculpa, eu estou sem câmera. Eu acho que boas práticas. Eu sou do FNDE, né? Parabéns! A última década de 2010 a 2019, o FNDE teve bons avanços. Eu acho que o mais significativo de sustentabilidade que eu vejo foi o SEI, mas é óbvio que tem outros, né? Na administração pública. Com o advento da pandemia, nessa nova década, eu acho que vai evoluir mais ainda. A gente está apenas no início. Vejo mais 2 pontos apenas. O quão desafiador é o papel do gestor e dos futuros gestores em administração pública. E o outro ponto é que bom que existe muitas boas práticas. O judiciário sempre sai na frente, né? O judiciário é terrível, sempre sai na frente com boas práticas, né? Imagina. E eu acho que cabe muito copiar, a gente como servidor, como gestor, copiar essas boas práticas, customizar, personalizar e aplicá-las no nosso trabalho. Muito obrigado. Legal, Olímpio. Obrigada pelo seu depoimento. A FNDE tem práticas maravilhosas, tem um gestor que já se aposentou, Nelson Mota. Com ele eu aprendi muita coisa aí no FNDE. Ele já, lá atrás, a coisa de 8 anos atrás, ele já... Gente, o Nelson era uma pessoa tão fantástica. Sabe o que ele começou a fazer? Ele começou a investigar para onde os carros iam. E ele começou a perceber, olha que coisa simples, olha que coisa simples. Você deve ter conhecido o Nelson, Olímpio. Ele reparou... Ele reparou que... Porque você falou muito bem dele. O Nelson maravilhoso, Aldair. Ele reparou, ele é querido. Aldair, que
entre 11 e 1h da tarde, o serviço de transporte era mais utilizado, as pessoas pediam mais carro. Só aprendi com o Nelson. E aí ele não conseguia entender por quê. Por que que nesse horário, né? E tinha mais transporte do Ministério, do FNDE e vice-versa. E aí ele foi investigar por quê, e ele descobriu que era um restaurante, que era melhor. Depois você pergunta para o Nelson, ele já contou essa história para mim. Para mim e para a Adriana Tosti, lá do TJDFT. Pessoal, aí ele disse, não é possível. Quer dizer que as pessoas estão usando o transporte para ir para o restaurante, não era a necessidade de entrega do documento. E quantos a gente já não viu matérias de jornal, né? Que o servidor foi pego no McDonald's, o servidor foi pego numa lanchonete XYZ, né? Eu estou usando aqui o McDonald's porque esse exemplo é fato. E ele começou a fazer um levantamento dos custos dos veículos. E, com isso, ele conseguiu implementar medidas de eficiência e trazer resoluções, trazer normativas, né, que impediam aí o uso do veículo para esse tipo de questão. Até o velório entrou no jogo, que ninguém queria falar nesse assunto, mas o Nelson foi corajoso bastante. Fala, Cleidiane. Fazendo uma analogia aí, né, com as boas práticas aí do Nelson, a gente começou a observar aqui no MDR que quando chegava de novembro, dezembro, janeiro, o consumo de papel dobrava. Então a gente começou a identificar que as pessoas, o período de recesso escolar, né? Na verdade, você tem muita gente de férias e, no entanto, o consumo de papel praticamente dobrava. Então a gente começou, antes do almoxarifado virtual, a reduzir. Então, se o pessoal pedia 10 resmas, a gente só mandava 2. E aí a gente... a gente arrumou algumas confusões, né, pelo Ministério, mas assim, a gente teve essa percepção aí, né, alguns anos atrás, de que o consumo do papel, ele dobrava. E, assim, para te agradecer, né, pela palestra, a gente vem aí acompanhando as práticas sustentáveis do STJ aí já há algum tempo. Participamos do seminário, né, que foi feito em junho aí, as suas palestras, a do Renato, da Tânia, né, lá no TCU. Então, assim, obrigada aí pelo incentivo, né, porque quando a gente tem os órgãos que tem mais, como o Olímpio falou, né, vocês estão mais à frente, de certa forma. Então, a gente consegue justificar, dar mais embasamento, olha, o STJ está fazendo isso, o TCU está fazendo aquilo, sabe? Então, é muito importante a gente ter, né, vocês à frente desses projetos. Então, muito obrigada aí por tudo. Obrigada, mas olha, pode ter certeza, Cleidiane, que eu aprendo muito com todos vocês, viu? Porque de cada projeto que a gente desenvolve aqui, a gente vai ver tudo que todo mundo está fazendo, né? E é claro que ninguém é perfeito, a gente aqui também tem as nossas questões que ainda não conseguimos avançar, né? Mas que só de trazer para o debate, né, já é alguma coisa. Uma ação super bacana que eu estou fazendo aqui, que é outro hashtag Fica a Dica, né, é hashtag Papo Entre Gestores. Então, eu entro em contato com os órgãos, né, sobre determinada prática, convido, né, essa pessoa, o órgão, para fazer parte de uma roda de conversa denominada hashtag Papo Entre Gestores, né, que também tem as suas variações, né, com o mercado e com a academia, para a gente discutir determinados temas, né? Então, em reuniões fechadas, que proporcionam esse ambiente de conversa, que muitas vezes na reunião aberta as pessoas ficam com vergonha de falar, mas numa reunião fechada as pessoas se sentem mais à vontade. E aí os convidados são gestores estratégicos relacionados com aquela solução, com aquela problemática, né? E a gente se espelha no exemplo do outro. Chama um, chama outro, e a gente já deu o primeiro passo para trazer essa mudança, né? É assim que a gente começa, né? Fazendo essas reflexões internas. Com certeza. Bem, então, nós só temos a agradecer, Kathleen, mais uma vez, pela sua presença.
nós acho que já discutimos, né? Podemos caminhar aqui para o encerramento, então, dessa palestra, né? Te agradecendo muito por essa troca de experiências e por colaborar conosco. Obrigada, Elaine, obrigada, Celso, obrigada a todas A gente vocês, que agradece. Obrigado mesmo. os heróis da resistência, né? Todo mundo que trabalha com sustentabilidade, olha só, Celso, todo mundo é resiliente, paciente, né? Fica até o final. Então, tá bom, pessoal. Uma boa semana para vocês e gratidão. Boa semana Igualmente. para você. Obrigada. Muito obrigada a todos que ficaram até agora. Obrigada, também acompanhando. Kathleen. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Tchau. Obrigado, gente. Boa noite. Até mais. Tchau. Boa noite. Valeu, Boa noite. pessoal. Obrigada. Até mais, gente. Até mais. Até mais. Gravação.